A filha do milionário pediu para a babá ser sua mãe na festa da escola. O que ela faz é inacreditável. O silêncio da casa ainda ecoava os passos apressados de Guilherme pela manhã. Helena conhecia bem aquele som, o salto do sapato social no mármore, as chaves batendo contra a mesa, a porta fechando com força. Mais um dia igual aos outros, ele saindo antes mesmo de Laura acordar. Ela dobrou as toalhas enquanto ouvia os primeiros movimentos no andar de cima. Logo Laura desceria, cabelos loiros bagunçados pelo sono, procurando pelo pai que já não estava ali. Helena, a voz pequena ecoou pela escada. Estou aqui, querida. Laura apareceu de pijama, arrastando um ursinho surrado. Seus olhos azuis ainda tinham aquele brilho sonolento, mas já carregavam algo que Helena reconhecia. A busca silenciosa por alguém que não estava ali. O papai já foi trabalhar? Já. Mas deixou um recado dizendo que te ama muito. Era mentira. Guilherme havia murmurado algo sobre reuniões e saído correndo, mas Helena aprendeu que pequenas mentiras podiam proteger corações pequenos. Laura assentiu, acostumada. Subiu no banquinho da cozinha e começou a mexer no cereal, enquanto Helena preparava o leite morno. A tia Sara disse que na sexta vai ter festa na escola, comentou. Como quem não quer nada. Que legal. Festa de quê? Do Dia das Mães. As palavras ficaram suspensas no ar. Helena parou de mexer o leite e olhou para Laura, que agora evitava seu olhar, concentrada demais nos cereais coloridos. Ah, foi tudo o que conseguiu dizer. Todas as mães vão. A Júlia disse que a mãe dela vai levar brigadeiros. A Sofia disse que a mãe dela prometeu tirar fotos. Laura falava depressa, como se as palavras pudessem fugir. E a Manu... Até a avó dela vai, porque a mãe está viajando. Helena sentou-se ao lado dela. Conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que Laura usava quando tentava parecer desinteressada em coisas que, na verdade, a machucavam. E você? O que quer fazer na festa? Laura deu de ombros, mas Helena notou como seus dedos apertaram o ursinho com força. Não sei. Talvez eu fique doente na sexta. Laura. Ou talvez o papai possa ir. Ele pode fingir que é uma reunião importante. Ela riu, mas não havia alegria naquele som. Ele é bom em reuniões importantes. O coração de Helena se apertou. Em 6 meses cuidando de Laura, ela viu Guilherme comparecer a 0 eventos escolares. Sempre havia algo urgente, sempre um cliente que não podia esperar. Seu pai te ama muito. Você sabe disso, né? Eu sei. Laura mexeu o cereal com força, mas amor não aparece em fotos. A frase atingiu Helena como um soco. 5 anos de idade, e Laura já entendia coisas que alguns adultos levavam uma vida inteira para aprender. Elas tomaram café em silêncio. Laura não comeu nem metade, empurrando as estrelinhas coloridas de um lado para o outro. Helena fingiu não notar. Vou escovar os dentes, anunciou Laura. Não esqueça de usar fio dental, gritou Helena, recebendo um já sei, irritado. Ela lavou a louça devagar, perdida em pensamentos. Laura era esperta, engraçada, cheia de vida. Mas havia algo nela que lembrava uma flor tentando crescer na sombra, sempre se esticando, procurando por luz que teimava em não chegar. Guilherme não era um pai ruim. Ele amava a filha, trabalhava duro para dar a ela o melhor. A casa era prova disso. Brinquedos caros, roupas de marca, escola particular. Mas Laura não precisava de coisas. Ela precisava de presença. Pronta. Laura voltou correndo, agora de uniforme. Helena checou a mochila, guardou o lanche, amarrou os sapatos, a rotina de sempre, executada com o carinho de sempre. No caminho para a escola, Laura estava quieta. Helena tentou animá-la com música e conversa, mas a menina só acenava, perdida em pensamentos. Helena, disse quando estavam na fila da escola. Sim? Laura olhou ao redor, vendo outras crianças sendo entregues por suas mães. Algumas conversavam animadamente sobre a festa, mostrando bilhetes coloridos. Você... começou, mas parou. O que foi, querida? Nada. Tchau. Correu para dentro, antes que Helena pudesse insistir.
mas não antes de Helena ver aquele olhar, o mesmo de quem quer pedir algo, mas tem medo da resposta. O dia passou devagar. Helena limpou a casa, foi ao supermercado, preparou o almoço. Trabalho simples, mas ela gostava da sensação de cuidar daquele espaço onde Laura crescia. Guilherme ligou às 2 da tarde. Como ela está? Bem, um pouco quieta hoje. Quieta como? Helena hesitou. Podia contar sobre a festa, sobre o Dia das Mães, sobre o jeito como Laura empurrou o cereal. Mas Guilherme estava sempre correndo, e ela aprendeu que homens como ele preferiam ouvir que tudo estava bem. Só cansada. Talvez tenha dormido mal. Ok, vou chegar tarde. Reunião até às 9. Claro, ela vai jantar e dormir no horário. Obrigado, Selena. Não sei o que faria sem você. A ligação acabou antes que ela pudesse responder. Helena às vezes se perguntava se ele realmente enxergava o que ela fazia ali. Não apenas comida, limpeza, cuidados práticos, mas os sorrisos que arrancava de Laura, as lágrimas que enxugava, os medos que afastava na hora de dormir. Às 3h30, esperava na porta da escola. Laura saiu caminhando devagar, a mochila arrastando no chão. Como foi o dia? Normal. No carro, ficou olhando pela janela. Helena tentou perguntas, mas as respostas vinham em monossílabos. Em casa, comeu o lanche sem entusiasmo, fez a lição mecanicamente, brincou sozinha enquanto Helena preparava o jantar. Só depois do banho, quando estava de pijama no sofá assistindo a desenhos, que Laura finalmente falou. Helena, sim, você gosta de mim? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela pausou o desenho e se virou. Claro que gosto. Por que está perguntando? Só queria saber. Laura brincou com a bainha do pijama, evitando o olhar de Helena. Havia algo ali, alguma coisa que ela queria dizer, mas não conseguia encontrar palavras. Você acha que eu sou legal? Acho você a menina mais legal do mundo. Mesmo? Mesmo. Laura sorriu pela primeira vez no dia. Um sorriso pequeno, mas real. Helena? Sim. Ela respirou fundo, como quem está prestes a mergulhar em águas profundas. Você poderia ser minha mãe na escola? O mundo parou. Helena sentiu o coração acelerar, as mãos ficarem frias. Laura a olhava com aqueles olhos azuis cheios de esperança e medo, esperando uma resposta que poderia quebrar ou curar algo muito frágil. Laura, eu sei que você não é minha mãe de verdade, disse rapidamente, como se precisasse explicar antes que Helena dissesse não. Mas você cuida de mim como se fosse... Você faz a comida que eu gosto. Escova meu cabelo do jeito certo. Lembra de deixar a luz do corredor acesa. E eu queria muito que alguém fosse comigo. As palavras saíram num só fôlego, honestas e dolorosas. Helena viu ali não apenas uma criança pedindo companhia, mas uma menina tentando preencher um vazio do tamanho do mundo. Por favor, sussurrou Laura. Só dessa vez? Helena olhou para aquela criança pequena no sofá grande, segurando um ursinho surrado, pedindo algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. E soube que, independente das complicações, independente do que Guilherme pensaria, independente de tudo, ela não conseguiria dizer não. Claro, disse, a voz quase falhando. Claro que posso. O sorriso que iluminou o rosto de Laura foi como o sol aparecendo depois de uma tempestade. Ela pulou do sofá e se jogou nos braços de Helena, apertando forte, como quem abraça um sonho que finalmente se tornou real. Obrigada, murmurou contra o pescoço dela. Obrigada, obrigada, obrigada. Helena fechou os olhos e abraçou de volta, sentindo algo mudar dentro do peito. Não sabia exatamente o que era, mas sabia que era importante. Sabia que aquele pedido inocente tinha movido algo que estava quieto há muito tempo. E enquanto segurava Laura nos braços, uma certeza se formou. Algumas coisas na vida não precisam de explicação. Às vezes, amor é simplesmente dizer sim quando alguém precisa de você. Na sexta-feira pela manhã, Laura acordou antes do despertador. Helena a encontrou na cozinha, já vestida com o vestido azul que havia escolhido na noite anterior,
tentando pentear o próprio cabelo com as duas mãos. "Deixa eu ajudar", disse Helena, pegando a escova. "Você acha que eu estou bonita?", perguntou Laura, mexendo nervosa nos pés. "Acho que você está linda." E era verdade. O vestido azul realçava os olhos claros de Laura, e havia algo diferente no jeito como ela se portava hoje. Uma expectativa que a fazia brilhar por dentro. "E você? Vai ficar bonita também?" Helena riu. Ela havia escolhido um vestido simples, bege, nada muito chamativo. Não queria chamar atenção, apenas estar ali para Laura. "Vou fazer o meu melhor." "Aposto que você vai ser a mãe mais bonita da festa." A palavra mãe fez o coração de Helena pular uma batida. Ela ainda não tinha se acostumado com a ideia, mas vendo o sorriso de Laura, soube que tinha tomado a decisão certa. O café da manhã passou voando. Laura comeu tudo, coisa rara, e falou sem parar sobre a festa. A tia Sara havia prometido jogos, música e um lanche especial. Cada criança ia apresentar sua mãe para a turma. "O que você vai dizer quando me apresentar?", perguntou Helena no carro. "Vou dizer que você é minha mamãe de coração", respondeu Laura, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mamãe de coração. As palavras ficaram ecoando na cabeça de Helena durante todo o caminho até a escola. A entrada da escola estava decorada com balões cor-de-rosa e cartazes feitos pelas crianças. Mães chegavam de todos os lados, algumas sozinhas, outras em grupos, todas arrumadas para a ocasião. Helena sentiu um frio na barriga. E se alguém perguntasse sobre a mãe verdadeira de Laura? E se descobrissem que ela era apenas a babá? Mas Laura segurou sua mão com firmeza. "Vem", disse-ne, puxando-a para dentro. "Quero te mostrar minha sala." A sala de aula estava transformada. Mesas encostadas nas paredes, cadeirinhas em círculo no centro, desenhos das crianças pendurados por toda parte. A tia Sara, uma mulher jovem de cabelos castanhos, cumprimentou cada mãe na porta. "Você deve ser a mãe da Laura", disse ela para Helena com um sorriso caloroso. Helena abriu a boca, mas Laura foi mais rápida. "Essa é minha mamãe de coração, tia Sara. O nome dela é Helena." A professora pareceu entender na hora. Seu sorriso ficou ainda mais carinhoso. "Que lindo, Laura." "Bem-vinda, Helena." Laura puxou Helena para conhecer a sala. Mostrou seu desenho na parede. Uma casa com 3 pessoas, uma menina pequena, um homem alto e uma mulher de cabelos louros. "Somos nós", explicou, apontando. "Você, eu e o papai." Helena engoliu o nó na garganta. No desenho, os 3 estavam de mãos dadas, sorridentes, a família que Laura desejava ter. "Ficou lindo", conseguiu dizer. Outras crianças se aproximaram, curiosas. Laura apresentou Helena para cada uma delas com orgulho evidente. "Essa é a Manu", disse, apontando para uma menina de tranças. "Manu, essa é minha mamãe de coração." Manu acenou timidamente. Sua avó, uma senhora elegante, cumprimentou Helena com gentileza. "Que termo doce", comentou ela. "Mamãe de coração." A festa começou com todas as crianças sentadas no círculo. A tia Sara pediu para cada uma se apresentar junto com sua acompanhante. Quando chegou a vez de Laura, ela se levantou toda orgulhosa. "Essa é a Helena", disse para a turma. "Ela é minha mamãe de coração. Ela faz o melhor sanduíche do mundo, sabe todas as histórias de princesa e nunca se esquece de deixar a luz acesa quando eu tenho medo." O silêncio que se seguiu foi diferente de um silêncio constrangedor. Era o tipo de silêncio que acontece quando algo muito bonito e verdadeiro é dito. Helena sentiu os olhos marejarem. Ficou de pé ao lado de Laura e acenou para a turma. "Já, pessoal, é um prazer conhecer os amigos da Laura." A tia Sara começou a bater palmas e logo todas as outras mães se juntaram. Laura irradiava felicidade. O resto da festa passou como num sonho. Elas jogaram bingo, cantaram músicas, fizeram uma atividade de arte, onde cada criança decorou um porta-retratos para dar de presente para sua mãe. Laura caprichou no dela. Colou estrelinhas douradas ao redor da moldura e escreveu com a letra torta: "Para minha mamãe de coração." "É para você", disse,
entregando para Helena. Obrigada, querida. Vou guardar para sempre. Na hora do lanche, elas se sentaram juntas numa mesinha pequena. Laura conversava animadamente com as outras crianças, contando piadas e rindo alto. Helena notou como ela estava diferente, mais solta, mais confiante. Ela está radiante hoje, comentou a mãe da Sofia, uma mulher ruiva que se sentou ao lado de Helena. Está mesmo. Vocês duas têm uma ligação muito especial. Dá para ver de longe. Helena olhou para Laura, que agora estava ajudando uma colega menor a abrir o suco. Ela é uma menina incrível. E você é uma mãe muito sortuda. A palavra mãe ainda soava estranha aos ouvidos de Helena, mas cada vez menos. Talvez porque hoje, vendo Laura tão feliz, ela realmente se sentia um pouco como uma mãe. A festa terminou com uma apresentação das crianças. Elas cantaram uma música sobre o amor das mães, fazendo gestos adoráveis com as mãozinhas. Laura cantou olhando diretamente para Helena, sorrindo de orelha a orelha. Quando a música acabou, ela correu para os braços de Helena. Gostou? Amei. Você cantou lindinho. Na saída, várias mães cumprimentaram Helena. Algumas comentaram sobre o quanto Laura parecia feliz. Outras elogiaram o vestido da menina. Ninguém fez perguntas inconvenientes. Ninguém questionou. No carro, Laura não parava de falar. Viu como a Manu gostou de você? E a mãe da Sofia disse que meu vestido estava lindo. E a tia Sara falou que eu fui a criança que mais participou hoje. Você estava mesmo muito animada. É porque eu estava feliz. Laura pausou, pensativa. Sabe, Helena, eu sempre tinha inveja das outras crianças na escola. Elas tinham mães que iam nas festas, que conheciam as professoras, que sabiam o nome dos amigos delas. Helena ajustou o retrovisor para ver melhor o rosto de Laura. E hoje eu era igual a elas. Hoje eu também tinha alguém. O coração de Helena se apertou de uma forma boa. Ela entendeu naquele momento que não tinha apenas acompanhado Laura a uma festa. Ela tinha preenchido um buraco que a menina carregava há muito tempo. Em casa, elas almoçaram juntas na mesa da cozinha. Laura contou cada detalhe da festa mais uma vez, revivendo cada momento. Posso te contar um segredo? Perguntou ela, terminando de comer. Claro, eu pedi um desejo quando estava cantando a música. Que desejo? Que você pudesse ser minha mamãe de coração para sempre. Não só na escola, mas em casa também. Helena ficou sem palavras. Laura continuou, a voz baixinha. O papai é bom, mas ele não sabe fazer trança no cabelo. E ele não lembra qual é meu sabor de sorvete favorito. E ele nunca leu histórias com vozes diferentes como você faz. Laura, eu sei que você não pode morar aqui para sempre. Eu sei que um dia você vai embora. Mas será que até lá você pode continuar sendo minha mamãe de coração? A pergunta era tão pura, tão cheia de esperança, que Helena sentiu vontade de chorar e sorrir ao mesmo tempo. Claro que posso. Promete? Prometo. Laura pulou da cadeira e abraçou Helena com força. Obrigada por hoje. Obrigada por me deixar ter uma festa igual a das outras crianças. À noite, depois do jantar e do banho, Laura se aninhou no sofá para assistir a um filme. Ela estava quieta, mas era uma quietude boa, de quem está satisfeita. Hora de dormir, anunciou Helena quando o filme acabou. Laura não reclamou. Subiu as escadas devagar, ainda meio sonolenta. Helena a ajudou a vestir o pijama e escovou seus dentes. Na cama, Laura se encolheu debaixo das cobertas, segurando o ursinho surrado. Helena, sim, foi o melhor dia da minha vida. As palavras saíram em um sussurro, mas chegaram ao coração de Helena com a força de um grito. Ela beijou a testa da menina e ajeitou as cobertas. Durma bem, querida. Te amo, mamãe de coração. Eu também te amo. Helena apagou a luz, mas deixou a do corredor acesa, como sempre fazia. Desceu as escadas devagar, ainda processando o dia. Na cozinha, ela lavou a louça do jantar e guardou os brinquedos espalhados pela sala. O trabalho de sempre. Mas hoje parecia diferente. Hoje parecia que ela estava cuidando da própria casa, da própria família. Sentou-se no sofá e olhou para o porta-retratos que Laura havia feito.
As estrelinhas douradas brilhavam sob a luz da luminária. Para minha mamãe de coração, dizia a letra torta. Helena segurou o presente contra o peito e fechou os olhos. Foi o melhor dia da minha vida, Laura havia dito. E Helena soube que guardaria essa frase como um segredo precioso pelo resto da vida. Algumas coisas não precisavam ser explicadas ou complicadas. Às vezes, amor era apenas isso: estar presente, ser escolhida, importar para alguém de verdade. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentiu verdadeiramente importante para alguém. Nos dias que se seguiram à festa, algo mudou entre elas. Laura passou a procurar Helena de um jeito diferente. Não apenas quando precisava de algo, mas quando queria compartilhar um pensamento, um sentimento, uma descoberta pequena. Era segunda-feira de manhã e Guilherme havia saído ainda mais cedo que o normal. Uma viagem de negócios de 3 dias para Londres. A casa parecia ainda mais silenciosa sem ele. Helena? Laura desceu as escadas arrastando os pés, ainda de pijama. Bom dia, dorminhoca. O papai já foi viajar? Já. Mas ele deixou isso para você. Helena apontou para um cartão na mesa da cozinha. Laura abriu devagar e leu em voz alta. Para minha princesa, papai volta na quinta. Seja boazinha com a Helena. Te amo. Ela dobrou o cartão com cuidado. Ele sempre escreve a mesma coisa. Ele te ama muito. Eu sei. Laura subiu no banquinho e apoiou o queixo na mão, mas às vezes eu fico pensando se ele sente saudade de mim quando viaja. A pergunta pegou Helena desprevenida. Era o tipo de reflexão que não esperava de uma criança de 5 anos. Claro que sente. Por que você acha que não? Porque ele nunca liga quando está viajando. E quando volta, ele não pergunta o que eu fiz. Só pergunta se eu fui boazinha. Helena serviu o cereal e sentou-se ao lado de Laura. Havia uma tristeza quieta nos olhos azuis da menina. Talvez ele não saiba como perguntar outras coisas. Você sempre sabe o que perguntar. Ontem você perguntou que cor eu sonhei. Se eu gostei da história que a tia Sara contou. E se meu joelho ainda doía de quando eu caí. Era verdade. Helena se pegava prestando atenção aos detalhes da vida de Laura de um jeito que nem ela mesma havia percebido. Não era trabalho, era interesse genuíno. É diferente. Eu passo o dia todo com você. O papai morava comigo quando eu era bebê, antes da mamãe ir embora. Helena parou de mexer o próprio café. Laura nunca falava sobre a mãe. Guilherme havia mencionado apenas que ela tinha saído de cena quando Laura era muito pequena. Você se lembra dela? Não muito. Às vezes eu acho que lembro, mas o papai disse que é só imaginação. Laura mexeu o cereal sem comer. Eu tenho uma foto dela na minha mesa. Ela era bonita igual a você. Igual a mim, cabelo loiro, olhos claros, mas no rosto dela não tinha aquele jeito carinhoso que o seu tem. Helena sentiu algo se apertar no peito. Laura observava o mundo de um jeito tão profundo para uma criança. Como assim? Na foto ela está sorrindo, mas os olhos dela parecem vazios. Tipo quando o papai sorri, mas está pensando no trabalho. Laura finalmente comeu uma colherada. Os seus olhos sempre combinam com o seu sorriso. A conversa ficou na cabeça de Helena durante todo o dia. Enquanto dobrava roupas, preparava o almoço, organizava os brinquedos, ela pensava na mãe de Laura. Como uma mulher conseguia abandonar uma criança tão especial? À tarde, na volta da escola, Laura estava quieta no carro. Como foi o dia? Normal. Pausa. Helena? Sim? A Sofia perguntou se você era minha mãe de verdade. E o que você respondeu? Que você era mais mãe de verdade do que muitas mães de verdade. Helena sorriu no retrovisor. Isso foi muito inteligente. Foi a verdade. A mãe da Sara grita com ela toda hora. A mãe do Theo nunca lembra de buscar ele na escola. Laura pausou. Você nunca faz nenhuma dessas coisas, porque você é importante para mim. Eu sou? A pergunta saiu pequena, vulnerável. Helena parou o carro na garagem e se virou para trás. Claro que é. Você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Mesmo? Mesmo. Laura sorriu, mas logo o sorriso se desfez. Helena, posso te perguntar uma coisa?
Sempre. Por que você não tem filhos? A pergunta atingiu um ponto sensível. Helena tinha 26 anos, já havia namorado sério algumas vezes, mas nunca havia chegado ao ponto de pensar em casamento ou filhos. Ainda não encontrei a pessoa certa para ter uma família. Você quer ter filhos um dia? Sim. Acho que sim. E se você tivesse uma filha, você gostaria que ela fosse igual a mim? O coração de Helena derreteu. Ela desafivelou o cinto e se virou completamente para Laura. Se eu tivesse uma filha, eu ficaria muito feliz se ela fosse exatamente igual a você. Verdade? Verdade. Você é engraçada, inteligente, carinhosa e corajosa. Laura ficou em silêncio por alguns segundos. Às vezes eu finjo que você é minha mãe. Não só na escola, em casa também. Como assim? Quando você faz meu sanduíche, eu penso, minha mãe está fazendo o meu lanche. Quando você me ajuda a escovar os dentes, eu penso, minha mãe quer que eu tenha dentes saudáveis. Quando você deixa a luz acesa, eu penso, minha mãe sabe que eu tenho medo no escuro. Cada frase era como uma pequena revelação. Helena percebeu que, sem notar, havia se tornado a figura materna que Laura nunca teve. E como você se sente fingindo isso? Feliz. Laura mexeu com o ursinho que sempre levava na mochila, mas também um pouco triste. Por quê? Porque é só faz de conta. Elas entraram em casa em silêncio. Laura foi direto para a sala e se jogou no sofá, ainda de uniforme. Helena a seguiu e sentou-se ao lado dela. Quer conversar sobre isso? Sobre o quê? Sobre se sentir triste. Laura encolheu-se no sofá, abraçando o ursinho contra o peito. Às vezes eu fico pensando no que fiz de errado. Como assim, para a minha mãe não querer ficar comigo? A voz saiu pequena, quase sussurrada. O papai disse que ela foi embora, mas ele nunca disse por quê. Helena sentiu o coração se partir. Ela puxou Laura para mais perto, deixando a menina se aconchegar ao seu lado. Querida, você não fez nada de errado, nada mesmo. Mas se eu fosse uma menina melhor, talvez ela tivesse ficado. Laura, me escuta. Helena ergueu o queixo da menina para que ela olhasse em seus olhos. Você é perfeita do jeito que é. Se sua mãe foi embora, foi porque ela tinha problemas próprios, não porque você não era boa o suficiente. Como você sabe? Porque eu passo todos os dias com você. Eu vejo como você é gentil com as amigas, como você ajuda quando alguém se machuca, como você se preocupa quando acha que magoou alguém. Laura se aninhou ainda mais contra Helena. Eu queria que você fosse minha mãe de verdade. Eu sei. Não só por um dia ou só na escola, para sempre. Helena fechou os olhos e beijou o topo da cabeça de Laura. O cheiro do shampoo infantil misturado com o cheiro de criança a fez sentir algo que nunca havia sentido antes. Querida, você acha que é errado eu querer isso? Não é errado. É natural você querer ter alguém que cuide de você com amor. Mas é possível? Os olhos de Laura brilharam com esperança. Alguém pode virar mãe só de querer muito? A pergunta era tão inocente, tão cheia de desejo, que Helena sentiu o peito apertar. O amor faz muitas coisas possíveis. Então você pode ser minha mãe de coração para sempre? Posso. Promete? Prometo. Laura sorriu pela primeira vez desde que chegaram da escola. Sabe o que eu mais gosto em você? Perguntou ela, brincando com os dedos de Helena. O quê? Você sempre me escuta de verdade, não fingindo que está escutando enquanto pensa em outras coisas. Como você sabe a diferença? Pelos olhos. Quando a pessoa está ouvindo de verdade, os olhos ficam atentos. Quando está fingindo, os olhos ficam vagos. Mais uma vez, Helena se surpreendeu com a maturidade de Laura. Você é muito esperta. É porque eu presto atenção nas pessoas. Laura se ajeitou no sofá. O papai tem olhos vagos quase sempre, mesmo quando ele está falando comigo. Talvez ele só esteja cansado. Ou talvez ele não saiba como ser pai de verdade. A frase saiu sem maldade, apenas como uma observação, mas atingiu Helena em cheio. Ele faz o melhor que pode. Eu sei. Laura suspirou. Às vezes eu sinto pena dele. Pena? Porque ele não sabe o quanto ele está perdendo. Se ele parasse de pensar no trabalho por 5 minutos,
Ele ia ver que eu sou interessante. Você é muito interessante mesmo. Você acha? Acho. Você faz perguntas que me fazem pensar. Você repara em coisas que outros adultos nem veem. Laura ficou quieta por alguns minutos, absorvendo as palavras. Helena? Sim? Eu te amo. Eu também te amo, querida. Não. Laura balançou a cabeça. Eu te amo do jeito que as filhas amam as mães, daquele jeito que faz o peito ficar quentinho quando você chega. Daquele jeito que faz a gente querer contar todas as coisas boas que aconteceram. Helena sentiu os olhos marejarem. Nunca ninguém havia descrito o amor de um jeito tão puro. Eu também te amo desse jeito. Verdade? Verdade. Na hora do jantar, Laura ajudou Helena a cozinhar. Elas fizeram macarrão com molho de tomate. Laura insistiu em pôr a mesa do jeito elegante. É para celebrar, explicou ela. Celebrar o quê? Nosso primeiro jantar como mãe e filha de coração. Durante a refeição, Laura foi uma tagarela. Contou sobre cada amigo da escola, cada brincadeira do recreio. Helena se pegou rindo de verdade, relaxada de um jeito que não sentia há muito tempo. Posso te contar um segredo? Perguntou Laura, terminando de comer. Sempre. Eu nunca me senti tão feliz em casa. Nunca, nunca. Normalmente, quando o papai viaja, fica tudo muito quieto e triste. Mas hoje foi diferente. Por quê? Porque você não estava aqui só para cuidar de mim. Você estava aqui porque queria estar. Helena parou de mastigar. Era verdade. Nos últimos dias, ela havia parado de se sentir como funcionária. Ela estava ali porque queria estar. Porque Laura importava para ela de um jeito que transcendia qualquer obrigação profissional. Como você percebeu isso? Pelo jeito que você olha para mim agora. Antes, você cuidava de mim muito bem, mas era diferente. Agora você olha para mim como se eu fosse sua. A palavra ficou suspensa no ar. Sua. Helena não sabia quando havia acontecido, mas era exatamente isso que ela sentia. Na hora do banho, Laura pediu para Helena lavar seu cabelo. Helena? Sim. Se você um dia for embora, você vai sentir saudade de mim? A pergunta pegou Helena desprevenida. Ela parou de massagear o shampoo. Por que você está pensando nisso? Porque todas as pessoas que eu gosto vão embora. A mamãe foi embora. A Sara, a babá antes de você, foi embora. Helena enxaguou o cabelo de Laura com cuidado. Eu não vou a lugar nenhum. Promete? Prometo que enquanto você precisar de mim, eu vou estar aqui. E se você arrumar um namorado? E se ele não gostar de mim? Então ele não vai ser o cara certo para mim. Laura se virou na banheira para olhar para Helena. Verdade. Verdade. Qualquer pessoa que queira fazer parte da minha vida vai ter que entender que você é importante para mim. Tipo uma família de verdade? Tipo uma família de verdade. Depois do banho, elas se aninharam na cama de Laura para a história da noite. Mas em vez de pedir um livro, Laura fez um pedido diferente. Conta uma história sobre nós duas. Sobre nós? Sobre uma babá que vira mãe de coração e uma menina que finalmente tem alguém que olha para ela do jeito certo. Helena inventou uma história sobre uma pequena princesa que vivia numa torre muito alta, cuidada por empregados gentis, mas distantes. Um dia, uma fada apareceu disfarçada de cuidadora e encheu a torre de risadas, abraços e amor verdadeiro. E aí? Perguntou Laura, sonolenta. E aí a princesa descobriu que às vezes a família que a gente escolhe é mais real do que a família em que a gente nasce. Igual a nós, igual a nós. Laura se aconchegou debaixo das cobertas, segurando o ursinho. Helena? Sim? Se eu pudesse escolher uma mãe, escolheria você. As palavras saíram como um sussurro, mas chegaram ao coração de Helena com a força de uma declaração. E eu escolheria você como filha, respondeu Helena, beijando a testa de Laura. Para sempre. Para sempre. Helena apagou a luz, mas deixou a do corredor acesa. Desceu as escadas devagar, ainda processando o que havia acontecido naquele dia. Na cozinha, enquanto lavava a louça, ela pensou no amor que havia florescido entre elas. Era um amor que nem havia sido planejado, que havia crescido silenciosamente até se tornar impossível de ignorar. Ela olhou para o porta-retratos que Laura havia feito na festa,
ainda na mesa da sala, para minha mamãe de coração. As palavras ganhavam mais significado a cada dia. Sentou-se no sofá e fechou os olhos. Em algum momento, sem perceber, ela havia cruzado uma linha invisível. Não era mais apenas a babá de Laura. Ela havia se tornado alguém que amava aquela criança de um jeito profundo e incondicional. O peso e a beleza desse amor a assustavam e a enchiam de alegria ao mesmo tempo. Laura estava certa. Agora ela olhava para a menina como se ela fosse sua. E talvez, de todas as formas que importavam, ela realmente fosse. Guilherme chegou de Londres na quinta-feira à noite, exausto da viagem e dos 3 dias de reuniões. Esperava encontrar a casa no silêncio de sempre. Laura já dormindo. Helena arrumando os últimos detalhes antes de ir para sua casa. Em vez disso, foi recebido por risadas vindas da cozinha. Ele parou na porta, observando uma cena que nunca havia presenciado. Laura sentada no balcão, balançando as pernas, contando animadamente sobre algo da escola. Helena lavava a louça, mas parava constantemente para responder, fazer perguntas, rir das piadas da menina. E aí a tia Sara disse que meu desenho era o mais criativo da turma toda. Laura gesticulava com entusiasmo. Criativo como? Perguntou Helena, genuinamente interessada. Porque eu desenhei nossa família, mas em vez de pessoas normais, eu fiz a gente como super-heróis. Você era a super mamãe de coração, eu era a menina risada, e o papai era o homem ocupado. Helena gargalhou. Homem ocupado. Que poder ele tem? Ele desaparece sempre que o telefone toca. As duas riram juntas, e Guilherme sentiu algo estranho no peito. Quando foi a última vez que ouviu Laura rir daquele jeito? Quando foi a última vez que ela falou sobre ele de forma tão leve? Papai. Laura ouviu na porta e pulou do balcão, correndo para abraçá-lo. Você voltou. Oi, princesa. Ele a ergueu do chão, mas continuou observando Helena. Como foi a viagem? Produtiva. Guilherme pousou Laura no chão. Como ela se comportou? Perfeita, como sempre. Papai, você tem que ver o que eu fiz na escola. Laura puxou a mão dele. E eu aprendi uma música nova, e a Helena me ensinou a fazer panquecas no formato de coração. E nós assistimos a um filme sobre golfinhos e... Guilherme piscou, surpreso. Normalmente, quando voltava de viagem, Laura mal olhava para ele, respondendo às suas perguntas com monossílabos. Agora ela falava tanto que nem respirava direito. Calma, calma, ele riu. Uma coisa de cada vez. Mas eu tenho tantas coisas para contar. Laura pulava de um pé para o outro. Você estava com saudade de mim? A pergunta o pegou desprevenido. Estava. Ele havia pensado nela durante a viagem, claro, mas mais no sentido de esperar que tudo estivesse correndo bem em casa. Claro que estava. Que bom. Eu estava com saudade sua também. Mas não fiquei triste porque a Helena disse que quando a gente sente saudade é porque ama muito e que o amor fica guardadinho no coração mesmo quando a pessoa não está perto. Guilherme olhou para Helena, que corou levemente. Muito sábio, disse ele. A Helena é cheia de sabedoria, declarou Laura. Ela sabe a resposta para tudo. É mesmo? É. Ela sabe por que o céu é azul, por que os cachorros mexem o rabo quando estão felizes e por que às vezes a gente chora mesmo quando não está triste. Guilherme começou a perceber que algo havia mudado na dinâmica da casa. Havia uma energia diferente, uma leveza que ele não se lembrava de ter sentido antes. Bom, acho que está na hora de você ir dormir, disse Helena para Laura. Ah, não. O papai acabou de chegar. Ela pode ficar acordada mais um pouco, interveio Guilherme. Afinal, eu estava viajando. Laura sorriu radiante e se jogou no sofá. Guilherme se sentou ao lado da filha, e Helena hesitou antes de se acomodar na poltrona próxima. Conta sobre a viagem, papai. Tinha muita gente importante lá? Tinha. Muitos empresários, alguns políticos. E eles também ficam longe dos filhos quando viajam? A pergunta foi inocente, mas atingiu Guilherme em cheio. Ele olhou para Laura, que o encarava com curiosidade genuína. Alguns ficam... Sim, que pena.
Aposto que os filhos deles ficam com saudade também. Havia algo na forma como Laura falava que era diferente. Ela parecia mais confiante, mais articulada. Como se tivesse encontrado sua voz. Guilherme pegou o celular e mostrou algumas fotos da viagem. Laura fazia perguntas sobre tudo. Os prédios, as pessoas, até sobre o hotel onde ele ficou. Você comeu sozinho? Perguntou ela. Na maioria das vezes, sim. Que triste. Comer sozinho não tem graça. Laura se virou para Helena. A gente sempre come juntas, né, Helena? E sempre conversamos sobre coisas interessantes. Que tipo de coisas interessantes? Guilherme se ouviu perguntando. Sobre os sonhos que eu tive, sobre o que eu aprendi na escola, sobre os passarinhos que fazem ninho no quintal. Laura pausou. Você quer jantar com a gente amanhã? Prometo que vou fazer perguntas interessantes para você também. O convite era tão sincero, tão cheio de esperança, que Guilherme sentiu um aperto no peito. Claro, seria ótimo. Sério? Os olhos de Laura brilharam. Você não vai ter reunião? Não vou ter reunião. Nem telefone importante? Nem telefone importante. Laura bateu palmas. Vai ser o dia mais especial. A gente pode cozinhar juntos. A Helena me ensinou a fazer um monte de coisas gostosas. Depois que Laura foi dormir, Guilherme ficou na sala com Helena. Ela está diferente, comentou ele. Diferente como? Mais viva, mais falante. Ele pausou. Mais feliz, eu acho. Helena sorriu. Ela é uma menina incrível. Só precisava de alguém para conversar de verdade. Conversar de verdade? Sabe, fazer perguntas sobre o que ela pensa, não só sobre o que ela fez. Escutar as respostas, rir das piadas dela. Guilherme se sentiu um pouco constrangido. Eu faço perguntas. Faz, sim. Helena foi gentil na resposta, mas normalmente são perguntas práticas. Como foi a escola? Você fez a lição? Escovou os dentes? E que tipo de perguntas você faz? O que foi a coisa mais engraçada que aconteceu hoje? Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Que cor você acha que os sonhos têm? Guilherme ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Ela gosta dessas perguntas? Adora. E as respostas dela são sempre surpreendentes. Na sexta-feira de manhã, Guilherme acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, não tinha vontade de correr para o escritório. Queria ficar em casa, passar tempo com Laura. Ligou para a secretária e cancelou todos os compromissos do dia. Sério. Laura não conseguiu esconder a surpresa quando ele anunciou que ficaria em casa. O dia todo? O dia todo. E a gente vai fazer o quê? O que você quiser. Laura pensou por alguns segundos. Posso escolher mesmo? Pode. Então eu quero que a gente cozinhe juntos. Os três. Tipo uma família de verdade. A frase, tipo uma família de verdade, ecoou na cabeça de Guilherme. Era isso que estava faltando. A sensação de família. E eles passaram a manhã na cozinha. Laura dirigiu a operação como uma pequena chefe, ensinando ao pai as técnicas que havia aprendido com Helena. Guilherme se surpreendeu com a paciência da filha, com o jeito carinhoso como ela corrigia seus erros. Não, papai, você tem que mexer devagar, senão o ovo vira borracha, explicou ela, segurando a mão dele para guiar o movimento. A Helena me ensinou que cozinhar é sobre carinho, não sobre pressa. Guilherme observou Helena, que estava preparando uma salada do outro lado da bancada. Ela sorria ao ver pai e filha trabalhando juntos. Helena, você não vai nos ajudar? Perguntou Laura. Vocês estão se saindo muito bem sozinhos, mas é mais divertido quando todo mundo participa. Helena se juntou a eles e Guilherme notou como a presença dela mudava a dinâmica. Laura ficava mais relaxada, mais ela mesma. Posso perguntar uma coisa? Disse ele para Helena enquanto cortavam vegetais. Claro, como você consegue fazer com que ela fale tanto? Normalmente ela mal responde quando eu pergunto sobre o dia dela. Helena pausou, pensando na resposta. Acho que é sobre mostrar que você realmente quer saber. Não só porque é obrigação de pai perguntar, mas porque você está genuinamente interessado na resposta. E como eu mostro isso?
fazendo perguntas sobre as perguntas. Se ela diz que teve um dia legal na escola, pergunte o que exatamente foi legal. Se ela menciona uma amiga, pergunte sobre a amiga. Guilherme observou Laura, que estava concentrada misturando os ingredientes. Você faz isso naturalmente, porque eu me importo de verdade com a resposta. Helena olhou para ele. E você também se importa, só precisa mostrar isso. À tarde, eles saíram para o quintal. Laura quis ensinar ao pai como ela e Helena cuidavam das plantas. Guilherme se surpreendeu ao descobrir que a filha sabia o nome de todas as flores. Conhecia os pássaros que visitavam o jardim. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou ele, genuinamente impressionado. A Helena me ensina. Ela diz que é importante prestar atenção no mundo, porque ele está sempre nos mostrando coisas incríveis. Guilherme olhou ao redor do próprio quintal, como se o visse pela primeira vez. Quando havia parado de notar as coisas ao seu redor. Quer ver uma coisa legal? Laura puxou a mão dele até um cantinho do jardim. A gente plantou essas sementes semana passada. Olha só, pequenos brotos verdes emergiam da terra. O que vocês plantaram? Girassóis. A Helena disse que eles sempre olham para o sol, como se estivessem procurando pela luz. Igual a mim quando você chega do trabalho. A comparação tocou Guilherme de um jeito inesperado. Laura sempre procurando por ele, esperando por sua atenção, assim como os girassóis procuravam pelo sol. Isso é muito bonito, princesa. Quando eles crescerem, vão ser enormes, maiores que eu. À noite, depois do jantar que eles haviam preparado juntos, os três se acomodaram na sala. Laura estava visivelmente cansada, mas feliz. Papai, sim, esse foi o segundo melhor dia da minha vida. Guilherme sorriu, esperando que ela elaborasse, mas algo na frase o intrigou. E qual foi o primeiro? Laura olhou para Helena, depois de volta para o pai. Foi o dia em que a Helena foi minha mãe na escola. O silêncio que se seguiu foi profundo. Guilherme sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Ele olhou para Helena, que havia enrijecido na poltrona, depois para Laura, que não parecia entender o peso do que havia dito. Quando foi isso? Perguntou ele, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Na festa do Dia das Mães, Laura se aconchegou no sofá. Eu pedi para a Helena ir comigo porque todas as outras crianças iam ter suas mães lá, e eu não queria ficar sozinha. Guilherme se lembrou vagamente de Laura mencionando uma festa na escola, mas ele estava tão ocupado que mal prestou atenção. E como foi? Foi perfeito. Os olhos de Laura brilharam com a lembrança. A Helena se vestiu bonita, conheceu minhas amigas, cantou a música comigo, e todo mundo disse que éramos muito parecidas. Parecidas como? No jeito carinhoso. A mãe da Sofia disse que dava para ver que a gente se amava de verdade. Guilherme olhou para Helena novamente. Ela estava claramente desconfortável, mas Laura continuava falando. E sabe o que foi mais legal de tudo? O quê? Guilherme mal conseguiu articular a pergunta. Pela primeira vez eu me senti igual às outras crianças. Eu tinha alguém que foi só para me ver, que se orgulhou de mim, que me deu atenção. Laura pausou. Foi o dia que eu entendi o que é ter uma mãe de verdade. As palavras atingiram Guilherme como uma avalanche. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que havia falhado com a filha de uma forma que nem imaginava. Enquanto ele trabalhava para dar a ela todas as coisas materiais, ela estava crescendo com um vazio emocional que ele nem havia notado. E Helena havia preenchido esse vazio sem alarde, sem cobrar nada, simplesmente porque se importava. Papai. Laura notou que ele estava quieto. Você está bem? Estou, ele pigarreou. Só estava pensando no quanto você cresceu. A Helena diz que crescer não é só ficar mais alta. É também aprender a amar e ser amada. Guilherme olhou para Helena, que evitava seu olhar. Ela está certa. Por isso hoje foi tão especial, continuou Laura. Porque foi o primeiro dia que eu senti que a gente era uma família de verdade. Você, eu e a Helena. Guilherme carregou a filha no colo até o quarto depois que ela bocejou. Ajudou-a a vestir o pijama, escovou seus dentes e se sentou na beirada da cama. Papai? Sim? Você pode fazer isso mais vezes?
Ficar em casa, brincar comigo, me colocar para dormir? Posso. E pela primeira vez ele realmente quis dizer isso. Vou tentar fazer isso mais vezes, promete? Prometo. Laura sorriu e fechou os olhos. Te amo, papai. Eu também te amo, princesa. Guilherme desceu as escadas devagar, processando o dia. Encontrou Helena na cozinha, guardando os últimos pratos. Helena, sim? Obrigado. Pelo quê? Por tudo. Por cuidar dela. Por ser o que eu deveria ter sido. Helena parou de secar o prato e o olhou. Você é um bom pai, Guilherme. Só estava perdido. Estava. Ele pausou. Ainda estou, na verdade. Mas hoje eu vi o que estava perdendo. Ela é uma menina incrível. É. E você a fez florescer. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Espero que você não se importe com o que aconteceu na festa da escola. Eu nem queria ultrapassar nenhum limite, mas ela estava tão triste. Não me importo. Ele a interrompeu. Na verdade, eu sou grato. Você fez por ela algo que eu deveria ter feito, mas não fiz. Você ainda pode fazer. Ela te ama muito. Eu sei. E agora sei que ela merece mais do que eu estava dando. Guilherme olhou ao redor da cozinha, da casa que de repente parecia mais viva, mais cheia de amor. Obrigado por me ajudar a enxergar isso. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia presente, realmente presente, e prometeu a si mesmo que não esqueceria mais o que significava ser pai de verdade. As mudanças começaram de forma sutil, quase imperceptível. Na segunda-feira seguinte ao dia que passaram juntos, Guilherme ligou para o escritório às 5 da tarde. Cancela a reunião das 6, disse para a secretária. Remarque para amanhã de manhã. Tem certeza? É com o cliente Menezes. Tenho. E Marta, cancela também as de quinta à noite. Na verdade, bloqueia todas as quartas e quintas depois das 5. Houve uma pausa do outro lado da linha. Por quanto tempo, senhor? Indefinidamente. Quando Guilherme chegou em casa às 5:30, Laura estava na sala fazendo a lição de casa. Ela olhou para ele com surpresa. Papai, você não tinha reunião hoje? Cancelei. Por quê? Alguém ficou doente? Não. Ele sentou-se ao lado dela na mesa. Só quis chegar mais cedo. Laura piscou, como se não conseguisse processar a informação. Sério? Sério? Posso ajudar com a lição? O sorriso que iluminou o rosto de Laura fez Guilherme perceber que havia tomado a decisão certa. Helena observou a cena da cozinha, onde preparava o jantar. Havia algo tocante em ver pai e filha juntos na mesa. Guilherme pacientemente ajudando Laura com as contas de matemática. Não, papai, dizia Laura, rindo. 5 mais 3. Não é 9, não é? Guilherme fingiu confusão. Então quanto é? 8. Laura gargalhou. Você está fingindo que não sabe. Talvez eu esteja, admitiu ele, fazendo uma careta exagerada. Era a primeira vez que Helena os via brincando juntos de verdade. Na hora do jantar, Guilherme fez algo que surpreendeu até mesmo a si próprio. Desligou o celular. O telefone não vai tocar? Perguntou Laura, desconfiada. Não vai. Nem se for uma emergência importante. Se for uma emergência de verdade, eles podem esperar até amanhã. Laura olhou para Helena, como se quisesse confirmar que aquilo estava realmente acontecendo. Papai, você pode contar sobre o seu dia? Perguntou ela, cortando o frango em pedaços pequenos. Meu dia? Tipo, o que você fez de interessante? Conheceu pessoas legais? Aconteceu alguma coisa engraçada? Guilherme parou para pensar. Normalmente, seus dias eram uma sequência de reuniões, telefonemas e e-mails. Mas hoje ele havia prestado atenção em coisas diferentes. Hoje, eu vi um homem na rua alimentando pombos, disse ele. Devia ter uns 70 anos, e ele conversava com cada pombo como se fossem amigos antigos. Sério? Laura se animou. E o que ele falava? Coisas tipo, bom dia, Gertrudes. Como está sua asa hoje? E Pedro, você está comendo demais, vai ficar gordo. Laura riu gostosamente. Ele dava nome para os pombos? Dava. E eu fiquei pensando se eles realmente o conheciam, ou se ele era só um homem solitário criando amigos.
Eu acho que eles conheciam ele sim, disse Laura com convicção. Os animais são inteligentes, eles sabem quando alguém é bonzinho. Helena escutava a conversa com um sorriso no rosto. Era a primeira vez que via Guilherme realmente conversando com Laura, não apenas fazendo perguntas de rotina. E você, princesa? Como foi seu dia? Normal, mas teve uma coisa engraçada. Laura se animou. O Theo trouxe um hamster para a aula de ciências, mas o hamster fugiu da gaiola e a tia Sara subiu numa cadeira gritando. A professora tem medo de hamster? Tem. E todo mundo ficou procurando o bichinho pela sala. A Manu achou ele dentro da mochila dela. Guilherme riu de verdade e Laura continuou contando cada detalhe da história, gesticulando com entusiasmo. Helena percebeu que algo fundamental havia mudado. Não era mais ela quem mediava as conversas entre pai e filha. Eles estavam encontrando seu próprio ritmo. Nos dias seguintes, a nova rotina se estabeleceu naturalmente. Guilherme chegava em casa por volta das 5h30, perguntava sobre o dia de Laura, ajudava com a lição quando necessário. Jantavam juntos, os três, conversando sobre assuntos variados. Helena notou que sua própria posição na casa estava mudando. Ela não era mais apenas a babá que cuidava de Laura até Guilherme voltar. Ela havia se tornado parte integrante da família, uma presença natural que ninguém questionava. Helena, você quer sobremesa? Perguntou Guilherme numa quinta-feira, servindo sorvete para Laura. Pode ser. Ele serviu uma tigela para ela também, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não havia mais a formalidade de patrão e funcionária. Havia uma familiaridade confortável, como se ela pertencesse àquele espaço. Amanhã é sexta, disse Laura, lambendo a colher. A gente pode fazer pizza caseira? A gente? Perguntou Guilherme. Você, eu e a Helena. Como uma tradição de sexta-feira. Guilherme olhou para Helena. O que você acha? Acho uma ótima ideia. Então está decidido. Sexta-feira é dia de pizza. Laura bateu palmas, feliz. E podemos assistir a um filme também? Podemos. E fazer pipoca? E fazer pipoca. Vai ser o melhor dia da semana. Helena sorriu, vendo como Laura irradiava felicidade com aquelas pequenas tradições familiares. Na sexta-feira à noite, a cozinha virou um campo de batalha. Farinha espalhada por toda a bancada, molho de tomate na parede, queijo ralado no chão. Laura dirigia a operação, ensinando ao pai como esticar a massa. Não, papai, você tem que girar, não puxar. Ela ria, tentando corrigir a técnica desastrosa de Guilherme. Assim, ele tentou girar a massa e ela quase voou na parede. Deixa eu mostrar, disse Helena, pegando a massa das mãos dele. É assim, ó. Ela demonstrou o movimento com habilidade e Guilherme observou atentamente. Você faz parecer tão fácil. É prática. Minha avó me ensinou quando eu era criança. Conte mais sobre sua avó, pediu Laura, sempre curiosa. Helena sorriu, espalhando molho de tomate na massa. Ela era italiana, pequenina, mas mandona. Dizia que comida feita com pressa não tinha gosto. Igual a você, exclamou Laura. Você sempre diz que cozinhar é sobre carinho. Aprendi com ela. Sua família cozinhava junta sempre? Perguntou Guilherme, espalhando queijo na pizza. Sempre. Domingo era sagrado. Todo mundo na cozinha da nona, fazendo pasta, rindo, brigando, conversando. Helena pausou, perdida na lembrança. Eram os dias mais felizes da minha infância. Tipo hoje? Perguntou Laura. Tipo hoje. Guilherme observou a cena. Helena e Laura trabalhando lado a lado, farinha no nariz, sorrisos no rosto. Ele mesmo estava sujo de molho de tomate, mas não se importava. Quando foi a última vez que se divertiu tanto fazendo algo tão simples? Pronto, anunciou Laura quando colocaram a pizza no forno. Agora a gente espera e escolhe o filme. Eles se acomodaram na sala, Laura no meio do sofá, Guilherme e Helena de cada lado. A menina folheava o catálogo de filmes na TV. Que tal esse? Apontou para uma animação sobre uma família de pássaros. Parece bom, disse Guilherme. Helena, você gosta de filme de desenho? Adoro. Ótimo. Então está escolhido. Durante o filme, Laura se aconchegou primeiro contra Helena, depois se esticou
e apoiou os pés no colo de Guilherme. Era uma intimidade casual, natural, como se sempre tivessem sido uma família. Guilherme notou como Helena segurava Laura com carinho, como penteava os cabelos da menina distraidamente, como sussurrava explicações quando algo no filme não estava claro. Havia amor ali, amor real e profundo. "Papai", Laura sussurrou no meio do filme. "Sim, eu gosto quando a gente fica assim, como assim? Juntinhos, igual a uma família de verdade." Guilherme olhou para Helena por cima da cabeça de Laura. Ela também o observava, e por um momento eles se entenderam sem palavras. Isso era uma família, talvez não tradicional, talvez não planejada, mas real. "Eu também gosto", disse ele baixinho. "E você, Helena?" "Eu também, querida." Laura sorriu, satisfeita, e voltou a atenção para o filme. Nas semanas seguintes, os novos ritmos se solidificaram. Guilherme cancelava compromissos para estar em casa na hora do jantar. Helena ficava até mais tarde, não porque precisava, mas porque queria. Os papéis ficaram menos definidos. Às vezes, era Guilherme quem ajudava Laura com o banho. Às vezes, era Helena quem a levava para a escola pela manhã. "Helena", disse Guilherme numa terça-feira, enquanto lavavam a louça juntos. "Posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Você está feliz aqui?" A pergunta a pegou de surpresa. "Estou." "Por quê?" "Porque eu percebo que você virou parte da família. E eu não quero que você sinta que está presa aqui, ou que tem obrigações além do trabalho." Helena parou de secar o prato e o olhou. "Eu não me sinto presa, Guilherme. Eu me sinto em casa. Mesmo? Mesmo." Ela sorriu. "Vocês dois se tornaram minha família também." Guilherme assentiu, aliviado. "Que bom, porque eu não sei mais como seria nossa vida sem você." Era verdade. Em poucas semanas, Helena havia se tornado tão essencial quanto o ar que respiravam, não apenas para Laura, mas para ele também. Ela trouxera leveza para uma casa que estava pesada demais, amor para um espaço que estava vazio demais. "Guilherme?" "Sim, obrigada." "Por quê?" "Por me deixar ser parte disso tudo." E eles sorriram um para o outro, e Guilherme soube que, finalmente, sua família estava completa. Era uma sexta-feira típica da nova rotina. Pizza caseira, filme no sofá, Laura entre Guilherme e Helena, os três compartilhando pipoca e risos. A casa estava cheia daquela energia calorosa que se tornou natural nos últimos meses. "Está na hora de dormir, princesa", disse Guilherme quando o filme acabou. "Ah, não. Mais 5 minutinhos?" pediu Laura, se aconchegando ainda mais contra Helena. "Amanhã é sábado." "Você pode dormir até mais tarde", negociou Helena. "Tá bem." Laura suspirou dramaticamente. "Mas você me leva para o quarto?" "Claro." Guilherme recolheu as tigelas de pipoca enquanto Helena ajudou Laura a subir as escadas. A rotina noturna havia se tornado um ritual sagrado entre elas. Banho morno, pijama macio, escovação de dentes com histórias engraçadas para cada canino e finalmente a cama com o ursinho surrado sempre por perto. "Que história você quer hoje?" perguntou Helena, sentando-se na beirada da cama. "Não quero história hoje", disse Laura, surpreendendo-a. "Não? Quero só conversar." Helena ajeitou as cobertas ao redor de Laura. "Sobre o quê?" "Sobre nós." Havia algo na voz de Laura, uma seriedade que não combinava com seus 5 anos de idade. "O que sobre nós?" Laura segurou a mão de Helena com suas 2 mãozinhas pequenas. "Helena, você podia ser minha mãe de verdade." O coração de Helena saltou uma batida. "Querida, não. Escuta." Laura se sentou na cama, ainda segurando a mão de Helena. "Eu pensei muito sobre isso. Você já faz tudo o que uma mãe faz. Você cuida de mim quando estou doente, faz comida gostosa, me ajuda com a lição, escuta meus problemas, me abraça quando estou triste." As palavras saíam atropeladas, como se Laura tivesse ensaiado esse discurso várias vezes. "E você me ama de verdade." "Eu vejo no seu olho. E eu te amo também." Laura pausou, os olhos azuis brilhando no escuro. "Eu amo você." A frase simples atingiu Helena como uma onda. Ela sentiu os olhos marejarem.
Eu também te amo, querida. Então, por que você não pode ser minha mãe de verdade? A pergunta saiu pequena, vulnerável. Você não quer? Helena engoliu em seco. Como explicar para uma criança de 5 anos a complexidade de sentimentos que ela mesma não conseguia processar? Não é sobre querer, Laura. Então é sobre o quê? É complicado. Por que você não é casada com o papai? A pergunta pegou Helena totalmente desprevenida. É mais complicado que isso. Mas você gosta dele, né? Laura inclinou a cabeça. Eu vejo vocês rindo juntos na cozinha. Vocês se dão bem. Helena sentiu o rosto esquentar. Era verdade que ela e Guilherme haviam desenvolvido uma amizade fácil, uma parceria natural. Mas, querida, às vezes as coisas não são tão simples quanto parecem. Mas poderiam ser, insistiu Laura. Se vocês quisessem, Helena beijou a testa da menina. Que tal dormirmos? Amanhã é sábado, lembra? Podemos fazer panquecas em formato de coração. Tá bem. Laura se deitou, mas ainda segurava a mão de Helena. Mas promete que vai pensar no que eu disse? Prometo. Você seria a melhor mãe do mundo. Melhor até que a Manu disse que a mãe dela é. Helena sorriu, mas sentiu algo apertar no peito. Durma bem, meu amor. Te amo, mamãe de coração. Eu também te amo. Helena apagou a luz e deixou apenas a do corredor acesa, como sempre fazia. Desceu as escadas devagar, as palavras de Laura ecoando em sua mente. Guilherme estava na cozinha, guardando os últimos pratos. Ela dormiu rápido hoje, comentou ele. Sim, tudo bem, você parece tensa. Helena forçou um sorriso. Só cansada. Foi uma semana longa. Por que você não vai para casa descansar? Eu termino aqui. Obrigada. Acho que vou mesmo. Ela pegou a bolsa e as chaves, desejou boa noite a Guilherme e saiu para seu carro. Mas, em vez de sentir o alívio habitual de um dia de trabalho bem feito, ela sentia um peso estranho no peito. No caminho para casa, as palavras de Laura se repetiram em sua mente. Você podia ser minha mãe de verdade. Eu amo você. O apartamento de Helena era pequeno e silencioso. Um contraste gritante com a casa cheia de vida que ela havia deixado para trás. Ela se jogou no sofá e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma alegria tão intensa que machucava. Laura a amava, não apenas como babá ou cuidadora, mas como mãe. A menina queria que ela fosse sua mãe de verdade, e essa era exatamente a raiz do problema. Helena se levantou e foi até a janela, olhando para a rua vazia. O que ela estava fazendo? Em que momento havia permitido que as linhas se turvassem tanto? Quando começou a trabalhar para Guilherme, as regras eram claras. Ela era a babá. Cuidaria de Laura durante o dia, manteria a casa organizada, seria profissional e carinhosa, mas dentro dos limites apropriados. Mas quando foi que ela ultrapassou esses limites? Quando foi que parou de ser funcionária e começou a se sentir como membro da família? Não é minha filha, sussurrou para si mesma. Não é minha casa. As palavras soaram vazias, porque todo seu coração gritava o contrário. Laura se sentia como sua filha, a casa se sentia como seu lar. Guilherme se sentia como... Como o quê? Parceiro? Amigo? Algo mais? Helena balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Isso era perigoso. Ela estava se envolvendo demais, sonhando com coisas que não lhe pertenciam. E se Guilherme conhecesse alguém? E se ele decidisse se casar? Onde isso a deixaria? Seria apenas a babá que se apegou demais, que precisaria ser gentilmente dispensada para que a nova família pudesse florescer? A ideia a fez sentir náusea. Ela se dirigiu à pequena escrivaninha no canto da sala e puxou uma folha de papel. Sem pensar muito, começou a escrever. Caro Guilherme, após muito refletir, decidi que é hora de seguir em frente. Estes meses cuidando da Laura foram incríveis, e ela é uma menina extraordinária. Mas sinto que já cumpri meu papel aqui, e tanto ela quanto você estão prontos para uma nova fase.
Gostaria de dar 2 semanas de aviso para que você possa encontrar uma substituta adequada. Posso ajudar na transição e garantir que Laura se adapte bem à mudança. Foi um privilégio fazer parte da vida de vocês. Com carinho, Helena. Ela releu a carta 3 vezes. As palavras eram apropriadas, profissionais, gentis. Não revelavam o caos emocional que estava sentindo. Não expunham o quanto sua decisão estava dilacerando seu coração. Dobrou a carta e a colocou dentro de um envelope. Escreveu o nome de Guilherme na frente com uma caligrafia cuidadosa. Mas então, em vez de lacrar o envelope, ela o deixou na mesa e foi para o quarto. Deitada na cama, olhando para o teto, Helena tentou imaginar sua vida longe de Laura e Guilherme. Procuraria outro emprego, talvez com uma família diferente, ou talvez fosse hora de tentar algo completamente novo. Mas a ideia de acordar de manhã e não fazer o café da manhã de Laura, de não ouvir suas histórias da escola, de não vê-la crescer, era insuportável. Você está sendo dramática, disse para si mesma. É só trabalho. Mas não era só trabalho, e ela sabia disso. Havia parado de ser apenas trabalho no momento em que Laura pediu para ela ser sua mãe na festa da escola. Ou talvez até antes disso, no primeiro dia em que a menina correu para seus braços, quando se machucou no quintal. Helena se virou na cama, abraçando o travesseiro. Amanhã era sábado. Ela não trabalhava aos sábados, mas Guilherme havia mencionado que talvez fossem ao parque. Laura havia pedido para ela ir junto. Ela podia entregar a carta e terminar aquela agonia de uma vez. Ou podia fingir que a conversa da noite nunca aconteceu, continuar na negação e torcer para que suas emoções não a traíssem. Mas enquanto pensava nisso, a imagem de Laura segurando sua mão apareceu em sua mente. Os olhos azuis brilhando de amor e esperança. Você podia ser minha mãe de verdade. Helena chorou até adormecer, exausta pela guerra entre sua razão e seu coração. Na manhã seguinte, ela acordou com uma dor de cabeça terrível e os olhos inchados. Olhou para a carta na mesa da sala, ainda sem lacrar. Seu telefone tocou. Era Guilherme. Oi, Helena. Desculpa ligar no seu dia de folga, mas a Laura não para de perguntar se você vai ao parque com a gente hoje. Helena fechou os olhos. Guilherme. Sei que é seu dia de descanso, então não se sinta obrigada. Mas ela ficou tão animada ontem à noite falando sobre isso. Que horas vocês vão? Por volta das 10. Podemos passar aí para te buscar. Helena olhou para a carta novamente. Tá bem, eu vou. Ótimo. Ela vai ficar radiante. Depois que desligou, Helena pegou a carta e a guardou na gaveta. Não conseguia. Não hoje. Talvez nunca. Ela se preparou para mais um dia fingindo que seu coração não estava se despedaçando, fingindo que não estava perdidamente apaixonada por uma vida que não era dela. Mas quando Guilherme e Laura chegaram para buscá-la, e Laura gritou, Helena! E correu para seus braços como se não a visse há semanas, ela soube que estava perdida. Não importava o quão complicado fosse. Não importava o quão perigoso fosse para seu coração. Ela não conseguia abandonar aquela menina, não conseguia abandonar aquela família, mesmo que isso significasse viver em um limbo emocional para sempre, mesmo que significasse amar sem ter o direito de amar, mesmo que significasse ser mais do que babá, mas menos do que mãe. Pelo menos por hoje, ela ficaria. E talvez, se tivesse sorte, encontraria uma forma de fazer isso funcionar sem destruir a si mesma no processo. Mas no fundo do coração, ela sabia que já era tarde demais para se proteger. Ela já havia se entregado completamente e não havia volta. Helena carregou o peso da carta não enviada por 2 semanas. A folha de papel permanecia guardada na gaveta de sua escrivaninha, como um segredo que queimava por dentro. Cada manhã, ao acordar, ela se perguntava se seria o dia de finalmente entregar aquelas palavras a Guilherme. E cada noite, ao ver o sorriso de Laura, ela sabia que não conseguiria. Mas a tensão estava se tornando insuportável. Era uma segunda-feira chuvosa, quando ela finalmente tomou coragem. Laura estava na escola. A casa estava silenciosa,
e Guilherme trabalhava em seu escritório em casa devido ao mau tempo. Helena sabia que se não falasse naquele momento, talvez nunca falasse. Ela bateu levemente na porta do escritório. "Entre", disse Guilherme, sem levantar os olhos dos papéis espalhados pela mesa. "Guilherme?" A voz saiu mais hesitante do que ela pretendia. Ele levantou o olhar e imediatamente notou algo diferente em sua expressão. "Tudo bem? Podemos conversar?" "Claro." Ele fechou o laptop e indicou a poltrona em frente à mesa. "Sente-se." Helena se acomodou na poltrona, mas manteve as mãos entrelaçadas no colo, como se isso pudesse conter a tempestade que sentia por dentro. "Guilherme, eu preciso conversar sobre o que está acontecendo aqui." "O que está acontecendo?" Ele franziu a testa. "Alguma coisa com a Laura?" "Não." Helena respirou fundo. "Comigo. Com nós." O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. "Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu sabia exatamente qual era meu papel", começou ela, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Cuidar da Laura, manter a casa organizada, ser profissional e carinhosa, mas dentro de limites claros. Guilherme a observava atentamente, mas não disse nada. "Mas alguma coisa mudou, Guilherme." "Eu mudei." A voz de Helena tremeu ligeiramente. "Eu me apeguei de uma forma que vai muito além do profissional." "Como assim?" "A Laura ela se tornou como uma filha para mim." As palavras saíram em um sussurro. "Eu a amo como se ela fosse minha filha de verdade, e isso me apavora." Guilherme se inclinou para a frente, mas continuou em silêncio. "Eu acordo de manhã e meu primeiro pensamento é sobre ela. Se ela dormiu bem, se está feliz, se precisa de alguma coisa. Quando ela está triste, meu coração se parte. Quando ela conquista algo, eu me encho de orgulho como se eu tivesse o direito de me sentir assim." Helena parou para respirar, as emoções ameaçando transbordar. "E não é só ela, Guilherme. Estes últimos meses, jantando juntos, conversando, rindo, eu comecei a me sentir parte de uma família. Parte de algo de que talvez eu não devesse me sentir parte." "Helena, não, deixa eu terminar." Ela levantou a mão. "Eu sei que você me contratou para ser babá. E em algum momento eu parei de ser apenas isso. Eu não sei se isso está certo. Não sei se você está confortável com isso. Não sei se eu deveria manter distância." As lágrimas que ela havia segurado por semanas finalmente começaram a escorrer. "A Laura me disse outro dia que eu poderia ser a mãe dela de verdade. E a forma como ela disse, com tanta esperança, com tanto amor." A voz de Helena falhou. "Eu quase disse sim. Eu quase disse que nada no mundo me faria mais feliz." "Por que você não disse?" A pergunta de Guilherme a pegou desprevenida. Porque não é meu lugar. Ela não é minha filha. Esta não é minha casa. Eu não tenho direito de sonhar com essas coisas." Guilherme ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada palavra que iria dizer. "Posso te contar uma coisa?" disse ele finalmente, a voz baixa e carregada de emoção. Helena assentiu, secando as lágrimas com as mãos. "Quando a mãe da Laura foi embora, eu achei que conseguiria dar conta de tudo sozinho." Ele se recostou na cadeira. "Eu trabalhava 16 horas por dia, sustentava a casa, pagava a melhor escola, comprava os melhores brinquedos. Achava que isso bastava." Helena escutava em silêncio, mas havia algo na Laura que estava apagado. Ela era obediente, quieta, mas não havia brilho nela. Eu atribuía isso à ausência da mãe. Achava que era algo que ela superaria com o tempo. Guilherme balançou a cabeça. Eu estava tão errado. Ele se levantou e foi até a janela, observando a chuva cair no quintal. Até você chegar, Guilherme se virou para olhá-la diretamente. Você fez minha filha florescer, Helena, e me fez parar para ver quem ela realmente é e o quanto ela precisava de mim. As palavras saíram carregadas de uma gratidão profunda e genuína. Você acha que está invadindo um espaço que não é seu? Continuou ele. Helena, você não invadiu nada. Você preencheu um vazio que eu nem sabia que existia.
Helena sentiu novas lágrimas brotarem, mas agora eram lágrimas de alívio. Eu vejo a forma como ela olha para você, disse Guilherme. Eu vejo como ela se acende quando você chega. Eu vejo como ela confia em você, como ela te ama incondicionalmente. E eu sou profundamente grato por isso, Guilherme. Não. Deixa eu terminar. Ele voltou para a mesa, mas permaneceu de pé. Você não está ultrapassando limites inadequados, Helena. Você está sendo exatamente o que ela precisava, o que nós dois precisávamos. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Era o tipo de silêncio que acontece quando algo importante foi dito e precisa ser absorvido. Mas eu não quero que você se sinta pressionada, disse Guilherme suavemente. Não quero que você sinta que tem obrigações emocionais que vão além do que você escolheu. Eu escolhi isso, sussurrou Helena. Cada dia eu acordo e escolho estar aqui. Escolho amá-la. Escolho tudo isso. Então não há problema algum. Mesmo. E eles ficaram se olhando por alguns minutos, o peso de anos de sentimentos não ditos, finalmente se assentando entre eles. Sabe o que é engraçado? Disse Guilherme depois de um tempo. O quê? Eu contratei você para cuidar da Laura, mas você acabou cuidando de nós dois. Helena sorriu através das lágrimas. Talvez vocês tenham cuidado de mim também. Como assim? Eu nunca tive uma família de verdade, Guilherme. Nunca soube o que era ter pessoas que se importavam comigo de verdade, que queriam que eu estivesse presente em suas vidas. Vocês me deram isso. Guilherme caminhou até ela e, hesitando apenas por um momento, estendeu a mão. Helena a segurou e ele a ajudou a se levantar. Então estamos quites, disse ele com um meio sorriso. E eles se abraçaram brevemente, um abraço de gratidão e reconhecimento mútuo. Guilherme, sim? Obrigada por não me mandar embora. Obrigado por não ir embora. Naquela tarde, a chuva parou e o sol começou a aparecer entre as nuvens. Guilherme cancelou suas reuniões da tarde e sugeriu que fossem buscar Laura na escola juntos. Sério? Laura não conseguiu esconder a surpresa quando viu os dois na porta da escola. Vocês vieram juntos? Viemos, disse Guilherme. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Nada demais, disse Helena. Só queríamos te buscar juntos. Legal. Laura pulou entre eles, segurando uma mão de cada. Podemos ir ao parque? Claro, responderam em uníssono, fazendo Laura rir. No parque, Laura correu direto para os balanços, pedindo para Helena empurrá-la. Guilherme se sentou num banco próximo, observando a interação entre as duas. Mais alto, Helena! Mais alto! Gritava Laura, rindo. Você tem certeza? Brincou Helena. Não vai voar para longe? Se eu voar, você me pega. Sempre, respondeu Helena sem hesitar. Guilherme observou a cena com um sorriso no rosto. Havia algo tão natural, tão certo naquela dinâmica, que era impossível imaginar como as coisas eram antes de Helena chegar às suas vidas. Depois dos balanços, Laura quis mostrar suas habilidades no escorregador. Ela subia e descia inúmeras vezes, sempre chamando para que eles prestassem atenção. Viram como eu fui rápida? Gritava ela do alto do brinquedo. Vimos, respondiam Guilherme e Helena, sempre atentos. Quando Laura finalmente se cansou, os três se sentaram na grama, observando outras crianças brincarem. Sabe o que eu estava pensando? Disse Laura, arrancando pedacinhos de grama. O quê? Perguntou Guilherme. Que a gente é uma família muito estranha. Estranha como? Riu Helena. Porque a maioria das famílias tem um papai, uma mamãe e os filhos. Mas a gente tem um papai, uma mamãe de coração. E eu. Laura olhou para os dois. Mas é uma família boa, né? Guilherme e Helena trocaram um olhar significativo. É a melhor família, disse Guilherme. Concordo, acrescentou Helena. Ótimo. Laura se jogou na grama, satisfeita. Então está decidido. E eles ficaram ali por mais uma hora. Laura correndo atrás de borboletas, Guilherme e Helena conversando sobre coisas triviais, mas com uma leveza que não existia há semanas. Quando o sol começou a se pôr,
decidiram voltar para casa. Posso fazer o jantar hoje? Perguntou Laura no carro. Você? Disse Guilherme. O que você sabe cozinhar? A Helena me ensinou a fazer misto quente. E eu sou muito boa nisso. Então está decidido, disse Helena. Jantar da chefe Laura hoje. Na cozinha, Laura dirigiu a operação com seriedade cômica, dando instruções detalhadas para Guilherme e Helena sobre como cortar o queijo e como passar a manteiga no pão. Não, papai, assim não, ela dizia, rindo. A Helena vai te ensinar. E Helena ensinou, pacientemente, enquanto Guilherme fingia ser um aluno difícil para fazer Laura rir. Durante o jantar, enquanto comiam os sanduíches ligeiramente queimados, mas feitos com amor, Guilherme olhou ao redor da mesa e sentiu uma completude que não sabia que estava procurando. Helena, disse ele quando Laura foi escovar os dentes. Sim. Eu achava que estava fazendo tudo certo garantindo o futuro dela. O melhor colégio, dinheiro guardado para a faculdade, planos de carreira bem estruturados. Ele pausou. Mas você me mostrou que o que ela precisava era de alguém no presente. Helena apenas sorriu. Um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Alguém que prestasse atenção nela agora. Que se importasse com os sentimentos dela agora. Que a amasse agora. Você faz isso também, Guilherme. Faço agora. Aprendi com você. Eles terminaram de arrumar a cozinha em um silêncio companheiro, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas unidos pela certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso. Quando Laura desceu para dar boa noite, ela abraçou os dois com força. Obrigada pelo dia perfeito, disse ela. Obrigado você, respondeu Guilherme. Por quê? Por nos ensinar o que é ser uma família. Laura sorriu e correu de volta para o quarto. Guilherme e Helena ficaram na sala. O peso da conversa da manhã finalmente se dissipando completamente. Helena? Sim? Sua filha está chamando, disse ele com um sorriso. Helena riu, e pela primeira vez em semanas, não sentiu culpa ou medo ao aceitar aquele título. Ela não precisava mais perguntar se estava no lugar certo. Guilherme não precisava mais negar o que era óbvio. Sua filha era mais feliz quando Helena estava ali. E isso bastava para os dois. Mais do que bastava. Era tudo. Era um domingo preguiçoso. Laura estava espalhada no chão da sala, cercada por giz de cera e folhas de papel, completamente absorvida em sua criação artística. O que você está desenhando? Perguntou Helena, se sentando no sofá próximo. É uma surpresa, respondeu Laura sem levantar os olhos, a língua aparecendo no canto da boca enquanto se concentrava. Guilherme apareceu na sala com uma xícara de café, ainda de pijama e cabelos bagunçados. Era raro vê-lo tão relaxado. Ela está assim há 1 hora, comentou ele, se acomodando na poltrona. Muito concentrada no projeto. Pronto, anunciou Laura finalmente, se levantando com o papel na mão. Posso mostrar agora. Ela segurou o desenho na frente deles, os olhos brilhando de expectativa. É nossa casa, explicou ela. O desenho mostrava uma casa simples, com uma porta vermelha, 2 janelas com cortinas azuis e uma chaminé soltando fumaça em formato de coração. No quintal, havia flores coloridas e uma árvore com maçãs enormes. Mas o que realmente chamava a atenção eram as 3 figuras na frente da casa. À esquerda, um homem alto de cabelos escuros. No meio, uma menina pequena de vestido amarelo e cabelos louros. À direita, uma mulher também loura, de vestido verde, segurando a mão da menina. Todos estavam sorrindo. Todos estavam de mãos dadas. Somos nós, disse Laura, apontando-lhe a cada figura. Você, eu e a Helena. Guilherme se inclinou para ver melhor. Está muito bonito, e princesa. Vocês gostaram mesmo? Perguntou Laura, ansiosa. Amei, disse Helena, e era absolutamente verdade. Quer saber uma coisa legal? Laura se sentou entre eles no sofá. A gente está de mãos dadas porque somos conectados. Porque a gente é uma família, né? A pergunta saiu simples, mas carregada de esperança. Laura olhou primeiro para Helena, depois para Guilherme, esperando confirmação. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas.
não lágrimas de tristeza, mas de uma alegria tão pura que transbordava. Sim, disse ela, a voz embargada. A gente é, mesmo? Laura se virou completamente para ela. Mesmo, mesmo. Mesmo, mesmo. E você, papai? Laura olhou para Guilherme. Você também acha que a gente é uma família? Guilherme olhou para o desenho, depois para Laura, depois para Helena. Havia algo em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Uma paz profunda, uma certeza tranquila. Acho, disse ele simplesmente, somos a melhor família que eu conheço. Laura bateu palmas e se jogou nos braços de Helena, que a apertou contra o peito, ainda com lágrimas nos olhos. Posso pendurar o desenho na geladeira? Perguntou Laura. Claro, disse Guilherme. Lugar de honra. Vou buscar fita adesiva, anunciou Laura, saltando do sofá e correndo para a cozinha. Guilherme e Helena ficaram sozinhos na sala, o desenho ainda entre eles. É assim que ela nos vê, disse Helena baixinho. É assim que nós somos, corrigiu Guilherme. Na cozinha, eles fixaram o desenho na porta da geladeira, bem no centro, onde todo mundo pudesse ver. Perfeito, declarou Laura, admirando sua obra. Agora todo mundo que entrar aqui vai saber que a gente é uma família. E se alguém perguntar sobre nossa família diferente? Perguntou Helena. Eu vou dizer que família não é só quem nasce junto, respondeu Laura com convicção. Família é quem escolhe ficar junto. A sabedoria da criança de 5 anos deixou os dois adultos em silêncio. Onde você aprendeu isso? Perguntou Guilherme. Aqui, disse Laura, apontando para o próprio peito. No coração. Ela correu de volta para a sala, deixando Guilherme e Helena sozinhos na cozinha. Ela tem razão, disse Guilherme, se dirigindo ao fogão. Quer chá? Por favor. Helena se sentou à mesa, observando Guilherme preparar a bebida. Havia algo reconfortante naquele ritual doméstico, na familiaridade de seus movimentos, na forma como ele sabia exatamente como ela gostava do chá. Quando a água ferveu, Guilherme colocou os saquinhos nas xícaras e despejou a água quente. O vapor subiu, criando pequenas nuvens aromáticas na cozinha ensolarada. Ele se virou para entregar uma xícara a Helena e seus olhos se encontraram. Não havia necessidade de palavras. No gesto simples de oferecer o chá, preparado exatamente como ela gostava, na xícara que havia se tornado dela, havia um reconhecimento silencioso. Ela pertencia ali. Obrigada, disse ela, recebendo a xícara. Sempre, respondeu ele. E eles beberam o chá em um silêncio confortável, observando pela janela Laura, que havia saído para brincar no quintal. Ela conversava animadamente com as flores, inventando histórias sobre reinos de borboletas. Guilherme, sim, obrigada por me deixar fazer parte disso tudo. Obrigado você por querer fazer parte. Sempre quis, admitiu ela. Desde o primeiro dia, acho. Só não sabia se podia, pode. Ele pausou. Sempre pôde. Laura entrou correndo pela porta da cozinha, as bochechas rosadas de correr no sol. Posso ligar para a vovó? Perguntou ela para Guilherme. Quero contar sobre nosso desenho. Claro. Helena, você vem comigo? Quero que você fale com ela também. Eu? Helena se surpreendeu. Você tem certeza? Claro, você é da família agora. Quando a noite chegou e Laura finalmente foi dormir, Guilherme e Helena ficaram na sala, observando o desenho na geladeira através da porta aberta da cozinha. Ela tem talento para a arte, comentou Guilherme. Tem talento para muitas coisas, respondeu Helena, incluindo enxergar o que realmente importa. Nossa filha é muito sábia. Nossa filha. As palavras ficaram suspensas no ar, naturais e certas. É mesmo, concordou Helena. E naquele momento, olhando para o desenho de 3 figuras de mãos dadas na frente de uma casa cheia de amor, Helena soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não havia contrato, nem promessas solenes, nem cerimônia. Mas havia um sentimento claro e inabalável. Ela pertencia ali. Para sempre. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like,
porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.